Eis-nos aqui, de volta para a segunda etapa do nosso percurso à volta dos celibatários e com os celibatários. Intitulei-a A Graciosa Consistência dos Solteiros Cristãos. Na etapa anterior, nós demos-nos contas da total insuficiência, para não dizer mais, de uma abordagem dos celibatários pelo vazio e pelos problemas. Uma abordagem negativa que não data de ontem, mas que está enraizada na história. Nós demos-nos conta também o quanto Cristo está na origem de um lugar completamente novo sobre os solteiros. Hoje, nesta etapa, eu quero considerar convosco o que Cristo traz às pessoas celibatárias. Primeiro ponto, a minha vocação no concreto da minha existência. Muitos colocam-se a questão: para que é que o Senhor me chama a mim, que neste momento sou solteiro, apesar de não ser essa a minha vontade? Qual é o meu lugar nesta terra? É como uma pequena história muito bonita de uma criança que vai fazer a sua confirmação, e então ela escreve na sua carta de confirmação o seu nome, e depois a rua, e depois a cidade, e depois ela escreve Bélgica, e depois Europa, mundo, e depois ela escreve planeta Terra e o universo. Eu achei extraordinário esta morada, e ela estava a fazer isto seriamente. 12 anos, e ela queria situar-se no espaço, no tempo, no cosmos. Não era uma brincadeira, era sério. No momento da sua confirmação. Então, qual é o meu lugar enquanto celibatária neste universo? Qual é a minha vocação? Será que eu posso falar de vocação? É uma questão muitas vezes ouvida. Eu vou empurrar mais um pouco as coisas. Será que Deus chamaria alguns a permanecer celibatários contra o seu desejo profundo? Será que Ele vai impor o celibato a algumas pessoas, forçando a sua liberdade? Ainda mais longe? Será que Deus quer punir de erros transgeracionais ou mesmo de pecados escuros que foram cometidos? Às vezes ouvimos a questão: mas o que é que eu fiz para merecer isto? Evidentemente, isto é algo absolutamente insuportável e blasfematório na maneira de colocar esta questão. Deus não é um tirano narcísico que se está a divertir com os seus caprichos. Também não é uma energia impessoal e indiferente àquilo que nós vivemos. Como diz São João, Deus é amor. A primeira carta de São João é uma descrição de Deus que é revolucionária, que reordena tudo. Deus é amor. Para mim, a questão, tal como eu a coloquei, ela está mal posta. Só pode levar a impasses, a falsos problemas. É preciso, então, mudar radicalmente de perspectiva, partindo não de uma espécie de vontade divina que seria abstrata, mas da realidade concreta vivida pelos celibatários solteiros. Uma revolução realista. Na situação em que me encontro hoje, a que é que Deus me chama? Volto a dizer, na situação que é minha hoje, 2020, no ano do Covid-19, ainda estamos aí. A que é que Deus me chama hoje? Nos tormentos luminosos da minha história, daquelas da minha família, etc., que caminho Deus me convida a percorrer na sua companhia? Deus não chama seres ideais, como gosta de dizer o Papa Francisco, mas Deus chama seres de carne e osso, que são ao mesmo tempo espirituais, psíquicos e corporais, e que se tornaram aquilo que são através dos meandros da sua existência. A questão da vocação não se coloca nunca no abstrato e no geral, mas no concreto das histórias singulares. Para receber os elementos
para receber os elementos autênticos da resposta, a questão da vocação exige deixar um mundo imaginário e converter-se à realidade de agora, com aquilo que me é dado a viver agora, numa situação que está sempre em movimento. Nós somos seres em movimento, nómadas da história. Com aquilo que eu vivo hoje, a que é que Deus me chama, a que é que Deus me convida? A resposta é simples. Nós já conhecemos. O Senhor chama cada pessoa a ser amado e a deixar-se amar e a amar. E junto no espírito das bem-aventuranças. Ser amado e deixar-se amar e amar no espírito das bem-aventuranças. Caminhar num caminho de aliança, de florescimento e de fecundidade. E não um caminho de indiferença, de fechamento sobre si próprio e de esterilidade. Deus não escolheu os celibatários. Que está no livro. Deus... Esta vocação ao amor, ela é expressa em Vaticano II como vocação universal à santidade. Está no coração da Constituição Lumen Gentium sobre a Igreja. Uma santidade não ao lado daquilo que eu vivo, mas no coração daquilo que eu vivo. No coração daquilo que eu chamaria de o meu celibato aberto. No coração de um celibato marcado por uma disponibilidade, ou não, isso depende de cada um, uma disponibilidade a encontrar um cônjuge, um companheiro, ou esperar, em alguns casos, um apelo à vida consagrada. Segundo ponto, segundo elemento, ser eleito por alguém. Portanto, é uma questão de eleição. Este apelo à santidade manifesta uma atenção de Deus por cada um. Ele é o sinal de uma eleição, de uma escolha. Eu fui escolhido por Cristo, por Ele próprio e pela Igreja. Eu fui chamado pessoalmente por mim próprio. E desde o meu batismo, e mesmo, como diz São Paulo, desde a fundação do mundo, Ele escolheu-nos em Cristo antes que o mundo fosse criado. Em Cristo, antes que o mundo fosse criado. O cristão e a cristã, em efeito, é uma pessoa escolhida por Cristo, gratuitamente, por puro amor. Por ela própria. No momento do seu batismo, Cristo comprometeu-se em ficar com esta pessoa para sempre. É uma promessa, ou seja, ele percorre os caminhos da existência dessa pessoa, os caminhos alegres e os tristes, e os mais escuros. Cristo não está lá só para os momentos alegres. Ele está lá também para os mistérios. Ou seja, existem os mistérios luminosos, mas também existem os mistérios dolorosos. Pelo batismo, ele firmou uma aliança com cada cristão, uma aliança para a vida. Ele assegura que ele está sempre lá e que pode sempre contar com ele. Ele acompanha fielmente até ao fim e mesmo para lá, até ao fim. Passarei as ravinas da morte e não terei nenhum mal. Porquê? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Parafraser en disant, passerai-je un ravin de l'angoisse? Passarei as ravinas da angústia, e as angústias podem ser muito profundas. Quando sou tentado sobre a esperança, eu não terei nenhum mal, não temerei nada porque tu estás comigo. Este ponto parece muito importante de sublinhar, porque uma dos sofrimentos lancinantes dos solteiros é o facto de não ter sido escolhido. Não fui escolhido por ninguém. Eu fui deixado à borda do caminho, ou então fui escolhido apenas por um tempo, mas não definitivamente, e não incondicionalmente, ou então fui manipulado pelos desejos de um parceiro que se revelou pouco a pouco, que estava virado sobre os seus próprios interesses, ou então de ter perdido o bom momento. Isto é um grande problema de uma grande poeta.
Cette élection personnelle Esta eleição a comme unique raison tem l'amour. como única razão Et o amor. l'amour ne peut E o amor que se diffuser, não pode, que se o répandre. amor L'amour est apenas se pode Cette vidéo a difundir. été enregistrée O le amor, 19 juin, este vídeo foi de la fête gravado du no cœur dia du 19 de Christ. junho, dia da et festa je ne do résiste coração pas de à l'envie de Jesus. vous Eu não resisto partager a partilhar le message que le Christ a a adressé mensagem que à Cristo Marguerite dirigiu Marie, le a 27 Margarida Maria, décembre Santa Margarida Maria, no dia 1673, 27 Paray de le Monial. dezembro de Mon 1673, em cœur Paray est le si Monial. passionné O d'amour meu pour les coração hommes está et tão pour toi apaixonado en de amor particulier, pelos et homens pour e toi por en ti em particulier, particular, e por ti em que, ne particular, pouvant plus que, contenir não en podendo lui-même mais les conter flammes em de si son as ardente charité, chamas il da faut sua qu'il ardente les répande caridade, é par preciso ton que moyen, as espalhes par por ton teu moyen, intermédio, et qu'il se por teu communique à eux intermédio, pour e les enrichir lhes de reveles ces para que précieux se trésors. enriqueçam com os seus preciosos L'élection, tesouros. que je n'ai pas peur A d'appeler l'élection eleição, amoureuse que eu não de tenho chaque medo de baptisé, chamar como n'est donc pas eleição amorosa de cada enfermante. batizado, ela não Au é contraire, fechada. elle est féconde. Pelo contrário, ela Elle é porte du fecunda. Et Ela elle est dá appelée à porter un fruit fruto. qui demeure. E ela é chamada a dar fruto que Le permaneça. baptisé est aussi O un confirmé. batizado é também Un um missionnaire. confirmado, um Il missionário. contribue à Ele engendrer la vie contribui éternelle. para gerar para a vida Cette eterna. mission essentielle, Esta qui missão est une mission d'amour, essencial, permet que é uma d'échapper, du missão moins de en amor, partie, aux pensées permite et escapar ao aux sensations pensamento parfois e às d'inutilité, sensações, às de vezes, de vanité ou de inutilidade, stérilité qui peuvent de s'emparer esterilidade d'un que podem célibataire et tomar évidemment conta de plus solteiro, largement de de tout être humain celibatário à certaines heures de son e mesmo de existence. todos, cada Je de cite nós le na nossa témoignage de l'un d'entre existência. eux. Eu cito À o quoi bon me testemunho de lever le solteiro matin para que et aller levantar-me de gagner de manhã l'argent e si ir c'est ganhar uniquement pour dinheiro mon propre se é bien-être? unicamente Je para voudrais o meu servir à bem-estar. quelque chose, Eu à queria quelqu'un. servir para alguma Toujours coisa, frappé de queria moi, servir le para désir de se alguém. consacrer à quelqu'un Este dans desejo de l'existence, se ne pas être une consagrar sorte a alguém, d'errant. que a sua existência fait não seja uma penser, coisa errante. Isto faz-me Histoire pensar numa história qui n'a pas grand-chose à voir, enfin encore que que não tem grande coisa a c'est l'histoire ver, de quelqu'un enfim, qui a história de se alguém lève le matin que dans se son lit, dit voilà, levanta ce de matin, je me manhã da suis sua levé cama avec e diz: l'envie esta de manhã tout changer. levantei-me com o desejo de Alors mudar j'ai tudo. commencé par changer Então d'avis et je eu me suis comecei por recouché. mudar de opinião e deitei-me. Voilà, à certains moments, un célibataire peut Em se certos dire, momentos, je veux celibatário às changer, mais vezes vers quoi pode-se bon, dizer: etc. Et puis, eu quero mudar, il mas se- para quê? Não serve para il se nada. renferme, mais comme tout E le então monde, fecha-se il sobre se si renferme próprio, dans une- mas como dans toda a une sorte gente, de e bulle, fecha-se numa voilà. espécie de bolha. Bref, être élu personnellement par le Christ Ser eleito vivre en profonde pessoalmente communion por Cristo, avec lui viver em et avec profunda l'Église, comunhão c'est com Ele e com a nécessairement Igreja, é contribuer à necessariamente engendrer, mais à vraiment vai engendrer pour la vie contribuir éternelle. para gerar para À a chaque vida eterna. célibataire, il revient Por de cada discerner dans le celibatário concret de son existence é preciso discernir la na fécondité sua qui est la sienne. existência a fecundidade deux que é a fécondités sua. qui sont Não há pareilles. duas fecundidades celle iguais. qu'il désire poursuivre Aquilo que ele et celle à deseja, laquelle il se sent appelé. a Et aussi celle qu'il fecundidade que désire deseja poursuivre. seguir e Qu'est-ce que- aquela quelle est a la que é fécondité chamado. que je désire avoir? Qual é a fecundidade que eu desejo ter? Par la grâce de son baptême et de Pela sa graça do confirmation, seu pas simplement du batismo baptême, e da sua il est confirmação, un être de communion ele é um et ser cette de communion comunhão est source de e esta vie. comunhão é fonte de vida. Vocation, élection, Vocação, eleição, communion à l'intérieur de l'Église. comunhão no interior da Igreja. J'ai intitulé ce troisième et Eu dernier point intitulei este terceiro Prisca, e último ponto Aquilas, Priscila, Epenete et les Aquilas, autres. Epenete e os outros. À travers cette élection, Através desta le eleição, célibataire reçoit également o celibatário comme une famille. recebe Il n'est como plus uma seul família. dans l'existence. Ele já não Je está cite Saint sozinho na Paul, existência. En Cito Éphésiens São 2, Paulo, 21, em vous n'êtes plus Efésios des 2, étrangers 21, ni des gens vocês de já não passage. sois Des gens estrangeiros qui- nem pessoas de Ça va, passagem. tu passes, oui, Pessoas, je passe. Non, non, non. Vous n'êtes plus des gens passas de por aí, passage. pronto. Não somos de passagem. Vous êtes concitoyens des saints, Vocês são vous êtes membres de la concidadãos famille dos de Dieu. santos, membros da família de Deus. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro O Catecismo da Igreja 1658 Católica dit ceci: personne diz, n'est sans famille dans ce monde. L'Église ninguém está sem é la família maison neste et la mundo. A famille de Igreja tous, é en a casa particulier e a família de ceux de qui todos, peignent em sous le poids particular daqueles du que fardeau. vivem sob o peso das dificuldades. Bien entendu, rien Bem ne entendido, remplacera un foyer nada vai une substituir épouse et des uma, ou avec uma un époux casa et des enfants. com um esposo ou uma esposa Par e ailleurs, crianças. il convient aussi de De ne outra pas forma, idéaliser não la convém famille também ecclésiale idealizar dont les a évangiles et família les lettres de Saint Paul en eclesial. particulier
n'arrête pas de montrer que c'est pas simple. E São Qu'il y a Paulo des mostra conflits, que qu'il y a não des é difficultés. simples. Os evangelhos mostram Car que l'Église est há composée conflitos, porque d'hommes a de chair et de Igreja sang, é composta por de homens pécheurs de pardonnés, carne e sangue, en voie de pecadores sanctification. perdoados, C'est un peu une famille que estão terrible. em vias de santificação. Elle n'est pas un cercle d'esprits angéliques Não é um círculo de ou de espíritos spirituels sublimes, angélicos ou de espirituais sublimes. ou bien elle n'est pas non plus un club E também não é destiné um clube au destinado divertissement ou para o au divertimento, sport ou ou au ao bien-être desporto, psychologique. ou ao bem-estar Il psicológico. faut bien percevoir la finalité É propre de preciso cette perceber famille qui bem a est rien de moins finalidade que le própria salut. desta Le família. salut ensemble, A les uns avec finalidade les é autres, a les uns salvação par les autres, juntos, uns dont com la os loi outros, suprême uns est la pelos outros, charité. em que a Alors, lei la charité, c'est suprema intéressant, é a c'est pas caridade. simplement l'amour, A caridade não é só o mais amor, c'est un amour dont la mas é forme amor même est la foi. em que a En quelque sorte, forma é a c'est fé. l'amour qui É est, como que qui est à o l'intérieur de la amor foi et la foi qui est à está no l'intérieur de interior da l'amour. Ça, la fé e a charité, fé et que qui está est no nourrie par interior l'espérance. do amor, La foi, que é a l'espérance et la caridade, charité e ne sont é pas alimentado des pela réalités esperança. séparées, mais A sont fé, a vraiment esperança e a caridade não sont la são même réalité realidades vue separadas, sous são des a angles mesma différents. realidade, Et c'est la loi mas vistas suprême de de ângulos l'Église. diferentes. É a lei suprema da Igreja. L'Église est donc une A communauté de Igreja é, salut. portanto, uma Alors, je vais comunidade vous de citer ici un salvação. texte un petit peu long Vou-vos de Saint agora Paul citar um texto um pouco à longo de l'Église qui São est à Rome. Paulo. Ça va être un petit A peu igreja que está em fastidieux, Roma mais é um bocadinho voilà, fastidioso, je le fais à mas dessein. eu vou fazê-lo. Saluez de ma part, écrit Saint Paul, Saudai Prisca et Priscila, Aquilas. saudai Priscila, Saluez l'Église Priscila qui se e rassemble dans Áquila. leur maison. Dans leur maison. Saudai a igreja que se Saluez mon reúne cher nas suas Épénète, casas. qui fut le premier à croire au Christ Saudai dans les provinces o d'Asie. meu querido Épene, o Saluez primeiro Marie, fruto da qui Ásia s'est para donné Cristo. beaucoup de Saudai peine pour Maria, que tanto se Saluez afadigou por vós. Androquinos Saudai et Junias, Andrónico e qui Júnia, sont de ma parenté. meus Ils furent mes concidadãos compagnons de e meus captivité. companheiros de prisão. Ce sont des apôtres bien connus, ils ont São même appartenu apóstolos au bem Christ avant moi. conhecidos. Saluez Inclusive tornaram-se cristãos Ampliatus, antes de mim. qui Saudai m'est cher dans le Seigneur. Ampliato, que me é tão querido Saluez no Urbain, Senhor. Saudai notre compagnon Urbano, de travail nosso dans le Christ, colaborador et mon em cher Cristo. Stachys. E o meu querido Estáquio. Saluez Saudai Apelles, Apeles, qui a fait ses preuves que dans deu le Christ. provas de que ele é em Et s'il y en a Cristo. qui cherchent Olha, se des procuram prénoms nomes pour leurs enfants, là il y a toute para une os vossos liste un filhos, petit peu há aqui dépassée, mais uma enfin, toute lista, une liste de prénoms. toda uma lista de nomes. Saluez les gens Saudai de os da chez casa Aristobule. de Saluez Aristóbulo. Hérodion, Saudai qui est dans ma Herodião, parenté. meu concidadão. Saluez les gens de chez Saudai os da Narcisse, casa de qui Narciso, croient au Seigneur. que pertencem ao Senhor. Saluez Saudai Tryphène et Trifena Tryphose, e Trifosa, elles qui se donnent de que la se peine afadigam dans le pelo Seigneur. Senhor. Saluez la chère Saudai a minha Persis, querida qui s'est donné beaucoup de Pérsida, peine dans le que Seigneur. tanto se Saluez afadigou pelo Rufus, Senhor. Saudai choisi par le Rufo, Seigneur, o eleito et sa no mère, Senhor, qui est e a aussi mãe la mienne. dele, que o é também para Saluez mim. Asyncrite, Saudai a Síncrito, Phlégon, Hermès, Flegonte, Patrobas, Hermes, Hermas, Patrobas, et les Hermes, frères qui sont avec eux. e todos os irmãos que estão com eles. Saluez Philologue, Saudai et Julie, Filólogo e Nérée Júlia, et sa sœur, Nereu e sua et irmã, Olympias, Olímpio et tous les fidèles qui e sont avec todos eux. os santos que estão Saluez com l'un, eles. saluez les uns Saudai-vos les uns autres aos par un outros baiser de paix. com um beijo On a au santo. chapitre 16, versets 3 à 16. Romanos 16, 3 Daignez a me pardonner 16. cette longue Perdoem-me énumération. esta On n'a pas longa l'habitude enumeração, de lire dans la liturgie ou ailleurs. Mais elle me possède, Mas cette ela- longue énumération, me semble-t-il, possède esta une vertu longa enumeração vraiment tem uma thérapeutique. virtude Elle témoigne terapêutica. combien l'Église Ela testemunha é- o quanto a Igreja devrait être avant tout ou deveria une ser, communion de antes de personnes tudo, uma concrètes. comunhão de pessoas Sans doute, concretas. notre mentalité Sem dúvida, a individualiste nossa est-elle peu sensible à mentalidade cette dynamique individualista communautaire. é pouco sensível a Et esta le dimensão célibataire chrétien comunitária. n'y trouve pas E os toujours celibatários cristãos dans, não dans encontram les sempre communautés paroissiales et nas autres comunidades la paroquiais richesse e relationnelle outras dont il a a besoin. riqueza relacional de que Certains lieux necessitam. sont très Em alguns limités en lugares participants. são D'autres, en muito revanche, limitados foisonnent em de monde participantes et e d'initiatives. noutros Mais même e alors, outros têm muitas Comme je le iniciativas. disais No dans la vidéo entanto, précédente, force como est de disse no constater vídeo que les anterior, célibataires peinent os à y trouver celibatários pleinement leur place. têm dificuldade em encontrar o seu De ce point de lugar vue, nestas comunidades. Les Deste communautés ponto de ecclésiales vista, sont sans doute mises au os- défi as, de développer as comunidades davantage une culture paroquiais de la têm rencontre. desafio de et de la tendresse desenvolver uma évangélique, cultura do pour reprendre encontro deux e da ternura thèmes evangélica, chers au para Pape François. retomar temas queridos Cette do Papa tâche Francisco. urgente, il revient à chacun de la Esta poursuivre tarefa dans la urgente liberté é et preciso que l'inventivité de cada l'Esprit Saint. a Les prossiga pasteurs, na les mariés, inventividade les do consacrés, Espírito Santo.
dos les célibataires pastores, eux-mêmes, enfin dos chacun dans l'Église. celibatários, dos consagrados, Ce casais, nouvel art de famílias, vivre, et je todos vais na terminer par igreja. là, Esta nova arte ce nouvel art de de vivre viver ensemble se donne à voir juntos, dans les actes ela des apôtres. dá-se a ver nos Atos Je dos cite en acte Apóstolos. 20, quand Cito em Paul Atos 20, eut ainsi quando parlé, il se mit à genoux quando et Paulo, il depois de pria falar, avec eux pôs-se de tous. joelhos Ils e se mirent rezou com tous todos. à pleurer. Colocaram-se Ils se todos a jetaient chorar au cou de Paul e pour l'embrasser. jogaram-se ao pescoço Ce qui les de Paulo attristait para le o plus, abraçar. c'est la Aquilo que parole os qu'il avait deixou mais dite, tristes vous ne verrez foi plus de mon ouvir visage. Paulo dizer, Puis, vocês não on voltam a ver, l'accompagna não vão voltar jusqu'au bateau. a ver o meu rosto, e depois Dans ce acompanharam-no texte, ao qui est barco. évidemment Neste infiniment touchant, texto, que é muito relevons tocante, simplement 2 points, ce sera ma conclusion. relevemos 2 pontos, Tout e é a minha d'abord, conclusão. La Em dimension primeiro, proprement corporelle a et dimensão affective de cet corporal événement. e afetiva La communion dont deste il s'agit n'est acontecimento. pas uniquement, A ni même d'abord, comunhão d'ordre não é só intellectuel. uma comunhão Non, de elle est ordem animée par un intelectual. amour de É uma charité comunhão qui fait couler animada des por um larmes. amor de caridade que faz cair Retenons lágrimas. ensuite l'ouverture Retenhamos em seguida de a cet événement, de cette abertura communion. Paul et ses desta compagnons ne sont comunhão. pas Paulo e os seus enfermés dans une companheiros sorte não d'entre-soi estão étouffant, fechados dans numa une sorte espécie de de entre cocooning si, qui, à la longue, abafado, deviendrait stérile. sufocante. Non, Só leur entre eles communion estéreis. se A dilate sua au point que comunhão Paul monte dilata-se a sur tal un ponto bateau que pour Paulo annoncer à d'autres entra le num mystère barco para dont ir ils anunciar vivent a à outros Milet o et à mistério Éphèse. que eles vivem em Mileto e em Éfeso. Voilà, alors pour aller plus loin, Eis, pour ceux qui le souhaitent, então, para ir mais longe, para je aqueles que vous livre 2 desejam, petites pistes. Tout d'abord, je eu vous invite à deixo-vos faire 2 mémoire pistas. des Em primeiro grâces lugar, fazer que vous avez memória reçues das personnellement graças que depuis vocês que vous avez receberam été baptisés pessoalmente et confirmés. desde que Quelles fostes sont les grâces batizados de e mon baptême? confirmados. Pas de Quais façon são as théorique, encore graças une fois, do mais de meu façon pratique. batismo? Não Qu'est-ce que j'ai vraiment teoricamente, reçu? mas praticamente, Et de prendre le de forma temps de s'en prática. O que é réjouir. que eu recebi? Pas E tomar voir um simplement les choses tempo qui manquent, de etc. se alegrar. Ou Não je devrais pensar só faire nas ceci, il coisas faut, que etc. faltam ou naquilo que devia On me dit fazer. É suffisamment ça, preciso, mais prendre le temps de se réjouir mas des tomar grâces o tempo reçues de se à notre alegrar baptême. Et das ce, encore une fois, graças que je sois recebidas no célibataire ou non. batismo. Sejamos Finalement, qu'est-ce que j'ai celibatários reçu ou là? não. O que é que eu C'est comme un recebi? trésor inexploité, le É baptême. como um Enfin, en tout cas, je tesouro porte en moi et por dont je ne suis pas explorar. conscient. Eu estou, Et deuxièmement, está em deuxième mim e eu question não que je dou vous conta. suggère, Segunda questão que quelle eu est ma vos sugiro, fécondité à moi qual é a minha dans fecundidade l'existence, dans cette na vie? minha existência? Celle Qual é a d'aujourd'hui, fecundidade nesta celle vida? que je désire pour demain. Esta de hoje, Et comment a que m'y eu disposer? desejo para amanhã Encore e une fois, que como je me sois dispor a isso. célibataire ou non. Seja Voilà. celibatário ou Je não. vous donne rendez-vous Então, pour eu notre dou-vos troisième ponto étape de encontro para a nossa qui terceira affrontera etapa, ensemble la question em que iremos mystère afrontar de la a solitude. questão Il est do intitulé mistério d'ailleurs da solidão. cette mystérieuse É solitude. chamado Rendez-vous donc pour esta une misteriosa prochaine vidéo. solidão. Merci Próximo beaucoup. vídeo. Obrigada.